Apresentamos Rei Conan, em Enjaulados, conto escrito por Will Lucena. Reino da Aquilônia, fim de um reinado de tirania e começo do maior império da Terra. Este homem preso pela garganta e à beira da morte é o rei Numedídes. Quem o segura pelo pescoço é Conan, o cimério. O antigo rei o temia, pois o bárbaro nunca teve papas na língua e sua liderança natural ameaçava o governante. Com medo do gigante general cimério, o rei decretou sua prisão, e com isso veio a revolta do povo e dos exércitos. Agora, o pescoço de Numedídes vai quebrar por causa de seu maior pesadelo. Em frente ao trono, Conan tomará o reino e o antigo rei cairá morto. Nessa incrível e inacreditável aventura, surgirá o Guardião Noturno, e você descobrirá como o grande rei Conan está envolvido nisso. Qual mistério assombra as ruas de Tarântia, capital da grande Aquilônia? E como bandidos e saqueadores não conseguem mais dormir em paz? Por ora, iremos acompanhar o grande monarca cimério lidando com os problemas reais. De que maneira o maior bárbaro da Terra está ficando entediado com a burocracia do reino. Pontes e estradas, pragas, nobres que sempre conseguem estragar qualquer reunião com suas petições intermináveis. O homem, senhor do aço e de seu tempo, agora está estrangulado por essas questões mundanas. Isso tudo é suficiente para adoecer a alma, tirar o sono e minar a saúde de um homem que nunca experimentou a doença. Conan já viveu em condições que a maioria daqueles nobres perfumados morreriam só de imaginar. Para ele, o normal é o imprevisível. O rei adoece e seu espírito enfraquece. Nunca havia sentido essas coisas. Essa sensação de impotência. Os curandeiros sempre têm uma resposta que não diz nada, tentando explicar o inexplicável. Eles trazem as sanguessugas como se fossem solução para tudo. Homens que não conhecem a verdadeira natureza de um selvagem. Irritado com aquela bajulação, o rei manda todos embora. "Saiam da minha frente, cães, agora!" ordena o rei, sem paciência. Não adianta clamar ao seu Deus, porque Crom nunca responde. Não adianta reclamar, pois ele mesmo lutou para conquistar aquele reino. Agora a nação tem paz, mas é essa paz que o está matando aos poucos. Aquele trono parece lutar para arrancar sua natureza bárbara. Esse é o mal da civilização. Será que seu organismo está expurgando sua essência selvagem? Todos que sobem a um trono sabem que os inimigos estão sempre de olho, procurando fraquezas. Os chacais espreitam, esperando sua chance de trair. Na Aquilônia, não seria diferente. O poderoso Conan não pode demonstrar que sua alma está doente. Não agora. O rei caminha pelo palácio em busca de vida, da chama que arde no coração de todo guerreiro. Ou ele faz algo, ou esse fogo destruidor se apagará. Seus passos o levam ao calabouço do palácio. Lá, um imenso leão está acorrentado e preso, não muito diferente do cimério. Diante de Conan está outro rei. Essa poderosa força nunca deveria ser domada, mas naquele momento, ambos estão enjaulados. O bárbaro encara a fera, não como um superior, mas como um desafiante. No meio de todos os homens de seus exércitos, somente aquele rei da selva poderia compreender o que é lutar pela própria vida, sem enganos ou armadilhas. Os dois se enfrentam no olhar. A fera sabe que esse confronto é inevitável. E o rei ordena ao guarda: "Abra a jaula." O servo hesita, relutante em cumprir a ordem. Para ele, parece uma loucura. É impossível um homem enfrentar um leão sozinho, pensa o guardião. "Abra a maldita jaula, homem", comanda o rei. O servo abaixa a cabeça, incapaz de aceitar ver seu rei ser devorado diante de seus olhos. Pobre homem, ele não conhece o seu senhor.
Esse leão foi um presente do rei de Cush, vindo das grandes selvas ao sul. A fera matou 3 homens antes de ser capturada e enviada como tributo na coroação do soberano da Aquilônia. Parece que será uma boa batalha para afiar as habilidades do Cimério. O leão caminha poderoso, circulando o bárbaro. Seus olhos estão fixos nos profundos olhos azuis de Conan. Mas ele não ataca. Está parado. Como pode um monstro desses ficar imóvel? Conan se pergunta. Esperando pela reação da fera, o rei golpeia o animal com força, iniciando a luta. Mas o inesperado acontece. O leão reconhece o poder do bárbaro e se rende, lambendo a mão do rei. Pobre fera enjaulada, tão presa quanto o Cimério. Mais um rei subjugado pelos civilizados. O leão deita-se aos pés de Conan. Por um instante, palavras são desnecessárias. A alma do Cimério sente a dor da fera, e o animal parece partilhar o mesmo sentimento. Medidas precisam ser tomadas, mas os puxa-sacos reais não perdoam. Os ouvidos do rei são invadidos por uma enxurrada de petições. Se a situação já era ruim, toda essa reclamação a torna insuportável. O novo guardião do rei resolve o problema de maneira simples. A vida poderia ser assim. Com um rugido poderoso, o leão espanta todos os bajuladores da sala. Será bom tê-lo por perto. Ele me entende melhor que os humanos, gargalha o rei. No meio das incessantes queixas da corte, Conan ouve uma informação que pode aliviar sua angústia. Bandidos e raptores estão na taverna Esmeraldina. Os dragões negros planejam esperar que os vilões fiquem embriagados para capturá-los. Mas Conan pensa que, se for rápido, conseguirá enfrentá-los sóbrios. Quem sabe uma boa briga não restaure sua sede de batalha. O rei não pode levar seu novo e leal amigo. Em vez disso, ordena que ele espante qualquer curioso que se aproxime da Câmara Real. Com sua sempre fiel espada nas costas, Conan opta por uma solução simples. Pega uma máscara para ocultar o rosto e usa a escuridão a seu favor. Ninguém pode descobrir sua identidade. A descrição é crucial. Logo abaixo do castelo, a janela da taverna é arrombada por um gigante silencioso. Lá dentro, uma mulher amarrada a uma coluna avista o estranho mascarado. Então, a dança da morte começa. Gritos, carne rasgada, homens perdendo mãos e as vidas. Os argosianos haviam raptado a moça no início da noite. Mas, pela primeira vez desde que isso aconteceu, os gritos que ecoavam não eram dela. Como um fantasma saído dos piores pesadelos, o gigante de olhar vidrado ceifava vidas com a facilidade de quem corta manteiga quente. Se as cenas fossem vistas pelos moradores da capital, seriam classificadas como puro terror. Porém, aqueles que sobrevivessem não conseguiriam sequer encontrar palavras para descrevê-las. Satisfeito, o rei retorna ao palácio. Coberto de sangue, o Cimério entra em seus aposentos, mas aquele sangue não era dele. Um sorriso, há meses ausente, surge no rosto do bárbaro. Empunhar sua espada está em sua natureza. Tentar conter isso seria como tentar segurar o vento com as mãos. Quando os dragões negros, guardiões da cidade, finalmente invadem a taverna, a visão que encontram é de tirar o fôlego. Os soldados mal conseguem acreditar que um único homem pudesse realizar tamanha carnificina sozinho. A mulher, que havia sido amarrada, descreve seu salvador. Um gigante de olhos azuis. Ele entrou e saiu sem dizer uma palavra, e o único som que ouvi foram suas gargalhadas abafadas sob a máscara. O rei se tranca em seus aposentos enquanto os servos tentam restaurar a monotonia do trono. Mas aquela noite devolveu-lhe a vida, e isso o fortalece para os dias que virão. Agora, as únicas notícias que agradam o Cimério
São as que falam dos bandidos que assolam a cidade. Os servos notam as marcas que aparecem em seu corpo, mas desconhecem a verdade. Essas cicatrizes trazem vida ao rei. Elas são os tesouros de um guerreiro, as marcas de batalha que ele tanto valoriza. O rei trocou o dia pela noite. Nenhum ladrão, raptor ou assassino em seu reino encontrava paz nas madrugadas. A espada de Conan era saciada pelos gritos e o desespero dos criminosos. Traficantes de escravos, assassinos e molestadores, que outrora percorriam as ruas impunes, foram brutalmente massacrados por um sinistro fantasma noturno. Os dragões negros não conseguiam encontrar explicações, mas o povo já cantava histórias sobre o guardião da noite. Alguns acreditavam que o próprio Mitra havia encarnado. Deus ou demônio, todos sabiam que não poderia ser obra de um homem mortal. Qualquer outro cairia de fadiga diante de tamanha tarefa. Agora, o fantasma tinha um aliado, um monstro de garras afiadas. Alguns diziam que era um leão gigante, mas todos sabiam que leões não seguem homens. Logo, aquele fantasma só podia ser algo sobrenatural caminhando entre os vivos. Os dois reis lutavam lado a lado. Não estavam mais enjaulados. Haviam quebrado as correntes que os aprisionavam e assumido seus destinos. Aço e garras dançavam a dança da morte. Durante o dia, ambos descansavam. Os servos do palácio, preocupados, murmuravam entre si. O rei não consegue mais atender no palácio. Será que sua doença piorou? Tolos eram aqueles que tinham olhos, mas não enxergavam. O Cimério estava mais vivo do que nunca, mais forte do que jamais fora. As ruas da cidade estavam mais seguras. O Vingador Noturno havia trabalhado arduamente nos últimos meses. Muitos acreditavam que era um milagre dos deuses. Para eles, o rei da Aquilônia havia sido abençoado. Qual outra cidade pode dizer que possui um deus como guardião? E ainda assim, toda a glória pertence ao maior rei que a terra já viu. Mas a vaidade não corre nas veias de Conan. Ele não precisa de coroa ou louros, apenas de sua espada e de uma boa batalha. As histórias e as glórias ficam para os menestréis. A dupla de heróis mascarados será sempre lembrada nos livros da Era Hyboriana. Mas Conan sabe que o lugar de seu fiel aliado não é no trono da Aquilônia. Aquele leão pertence à selva, ao seu próprio reino, do qual fora arrancado à força. Semanas depois, nas densas florestas de Kush, os dois reis caminham lado a lado pela última vez. Conan atravessou meio mundo para devolver o soberano da selva ao seu lar. Nenhuma distância seria grande o suficiente para impedir o Cimério de honrar o leal protetor que lutou ao seu lado. Os guerreiros que os acompanham observam de longe, incapazes de compreender o vínculo que une homem e fera. Conan para diante de seu amigo e diz com firmeza: "É hora de voltar à natureza, amigo. Chega de viver enjaulado. Vá, antes que o mal da civilização roube sua vida." Muitos jurariam que o leão compreendeu cada palavra. Sem hesitar, a fera caminha de volta às sombras da floresta, deixando o rei da Aquilônia para trás. O rei sem nome, o guardião que sem palavras salvou a vida de Conan, desaparece entre as árvores. Os soldados murmuram entre si, indignados. Por que um soberano viajaria tão longe apenas para libertar um animal? Mas Conan, em sua habitual simplicidade, declara: "Vocês não precisam entender minhas ordens. Algumas decisões cabem apenas a um rei." Pegando as rédeas de seu cavalo, o Cimério parte à frente de seus homens, seu olhar fixo no horizonte. De volta ao trono, Conan reassume seus deveres com vigor renovado. Seu reinado foi longo e glorioso, marcado por conquistas, amores, batalhas e vitórias. As cicatrizes em seu corpo são testemunhas de sua força. E seu legado será passado a seu filho Con. As histórias de suas façanhas ecoaram por todos os reinos. E quando o dia chegou, o grande rei desapareceu.
Quem acompanha nosso canal sabe para onde o grande rei foi e como ele está agora. A grande lenda de Conan, o Bárbaro, está mais viva do que nunca. Enquanto vivermos, as histórias do Cimério de Bronze serão cantadas e contadas a todas as gerações. E assim, era após era, o nome do rei da Aquilônia será lembrado. Ele não é apenas um homem. Ele é o espírito indomável da era hyboriana. Com sangue e lama, as marcas no peito, braços e pernas com a espada na mão. Você não escapará, suas pernas falharão, sua força fugirá e aos pés virá ao chão. É um forte, sua armadura é a pele, suor em terra seca, manchada por sangue. Você não escapará, suas pernas falharão, sua força fugirá e aos pés virá ao chão. Era um forte, sua armadura é a pele, suor em terra seca, manchada por sangue. Você não escapará, suas pernas falharão, sua força fugirá e aos pés virá ao chão. Olhos injetados em sangue brilhavam como duas chamas, eles são de fogo azul. Você não escapará, suas pernas falharão. Você não escapará, suas pernas falharão, sua força fugirá e aos pés virá ao chão. Virá ao chão. Olhos injetados em sangue brilhavam como duas chamas, eles são de fogo azul. Você não escapará, suas pernas